Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um programa que é um verdadeiro amigo, aquele que vos dá as melhores dicas sobre cultura popular. Um amigo que, na verdade, tem três caras: Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, que esta semana estão entre nós vestidos de anos 70 para um episódio de memória cinematográfica, e arranca na boa dica. A culpa disto tudo é de duas pessoas. A primeira é Roger Corman, realizador, argumentista e produtor, nome de enorme importância na história do cinema independente, influência decisiva para gente como Scorsese ou Coppola. E o outro culpado da conversa desta semana é o Bruno Vieira Amaral, que, a propósito de Roger Corman, perguntou: então e se falássemos sobre o cinema dos anos 70? Bruno Vieira Amaral, aceitámos a tua proposta, é muito inteligente, como sempre, aliás, e por isso mesmo vou começar por ti, que é para dar a volta a isto, que não é costume, não é? Ficas sempre para o último. É verdade. E vou começar por te perguntar sobre isto dos cinemas dos anos 70, até porque sugeriste isto, o tema, com algum entusiasmo, o que eu agradeço. O que é que esta década no cinema tem de especial, e se é possível apontar uma tendência, uma marca que atravessa a década toda? Bem, isto falando do cinema norte-americano, porque há muito mais para além do cinema norte-americano. Naturalmente. Mas, centrando no cinema norte-americano, é possível detectar uma tendência que está relacionada com a influência dos autores europeus do pós-guerra, como o Rossellini, o Bergman, mas também os da Nouvelle Vague, como o Godard, o Truffaut, nesses realizadores americanos, muito jovens, que começaram a filmar ali no final da década de 60 e no início da década de 70, e que foram os primeiros, ou dos primeiros na indústria norte-americana, ou no cinema norte-americano, a pensarem-se como autores, como artistas, como autores que faziam filmes para transmitir uma visão pessoal. Ora, isso era muito difícil de conseguir, porque mesmo os grandes autores do passado trabalhavam dentro da indústria, e mesmo que conseguissem passar um pouco da sua visão pessoal, eram essencialmente vistos como técnicos, como tarefeiros. Claro que a geração dos KR do cinema procurou ver as marcas autorais nesses realizadores, como o Howard Hawks, ou o John Ford, o Hitchcock, e elevou-os a esse estatuto que, a partir daí, se tornou quase sagrado, o estatuto do autor. E eles próprios, esses novos realizadores norte-americanos, viam-se como herdeiros desses outros realizadores, e como verdadeiramente autores. Queriam fazer filmes pessoais, mas era difícil conseguir fazer filmes pessoais no que é uma indústria, sempre foi, e era na altura. E é aí que entram também personagens como o Roger Corman, que deu a oportunidade a alguns realizadores no início de carreira de fazerem, não grandes filmes, mas de trabalharem pelo menos, e também de se treinarem no exercício das suas funções, o que é sempre importante para quem está a começar. Não fizeram aí os seus melhores filmes, mas têm filmes que ajudaram também a ganhar essa tarimba depois, até para outros projetos que vieram a fazer dentro dos estúdios, no caso do Coppola do Scorsese e muitos outros que ele ajudou. E essa é a tendência desses novos autores, também como o Peter Bogdanovich, que talvez fosse até o que tivesse mais consciência teórica da história do cinema, o grande admirador do John Ford, e que procuram então trazer essa veia autoral para o mainstream, para o cinema de grandes massas, e o cinema também dentro dos estúdios. O Padrinho do Coppola é um filme de estúdio, que ele depois, do qual ele depois se vai apropriando e fazendo aquilo cada vez mais transmitindo mais a sua visão pessoal. E então eu creio que essa é a tendência, sobretudo ali no início dos anos 70,
que é de ter estes realizadores a ganhar o seu espaço. Também muda um pouco o paradigma em relação ao que deve ser um ator, o protagonista, a estrela, que vinha dos anos 40, 50 e ainda 60, e há aqui uma mudança com atores de outras origens étnicas, e um pouco diferentes daquilo que se entendia ser o galã do estilo Rock Hudson do cinema dos anos 50. Surgem os Jack Nicholson, o Al Pacino, o Robert De Niro, que são atores muito diferentes, muitos deles influenciados pela escola do método. Lee Strasberg também teve grande influência nesta nova geração de atores, Ellen Burstyn, por exemplo, e tudo isso marca a paisagem humana, mas também a paisagem geográfica dos filmes. Há muitos filmes urbanos em que eles pegam nas câmaras, vão para as ruas e sente-se muito essa atmosfera urbana no cinema do início dos anos 70. Depois, claro que há muita diversidade, há muita variedade, mas eu diria que essa é a tendência principal. Pedro Buxeri Mendes, na preparação elaboradíssima deste episódio, como eu faço aliás todas as semanas, passei por muitos títulos de filmes dos anos 70 e entre as várias tendências há uma que é: há muito crime, há muito homem desesperado, há muita guerra, há muita, não é? É o Taxi Driver e o Caçador do Chimino, e o Rocky tem um lado de superação, mas também tem ali muita gente miserável, não é? Há muita decadência. A decadência é uma coisa extraordinária nos filmes dos anos 70. Há muito grit, não é? É isso. Palavra... Eu gosto, atenção. Sim, e há muitos carros grandes, não é? Boas perseguições. Quase sempre castanhos, não é? É tudo muito escuro, muito sujo. É muitas suíças ou patilhas, não é? Como se diz. Exato. Sim, e música muito boa, não é? Ali também é jazz, verdade. assim, meio sempre... Estamos a falar mais uma vez do cinema americano. Assim, um jazz. Enfim, sem querer aqui ser mal interpretado, as mulheres surgem muito bem filmadas, acho eu. Muito bem vestidas, filmadas, maquilhadas e muito... muito protagonistas das histórias, ou seja, esses heróis que tu falas torturados, quase sempre há uma mulher, há um interesse amoroso, há um interesse romântico ou uma perspectiva que é um tipo de mulher que antes da supermodelo, não é? Antes da mulher e antes, dos anos 80. Pronto, exatamente. E é uma mulher de amor livre, não é? Porque também não tinha sido inventada assim ainda. Este aqui está entre aspas, claro. Empoderada, não é? Como se diria hoje. Sim, é uma mulher... empoderada. Eu não sei se... Não, e filmada de forma diferente. Isso, é isso. Empoderada, claro, mas o Tarantino tenta captar isso e o consegue de alguma forma em alguns dos seus filmes. A imagética do Tarantino. Sim, é um grande descendente desta altura. Sim, exatamente, dos anos 70. Eu devo dizer que quando era miúdo, nos jornais via sobretudo aqueles filmes catástrofe, não é? Tipo sim. Piranha, havia umas Meteorito, acho que era Meteorito, ou uma coisa assim, ou Terremoto, uma coisa assim. A Torre do Inferno, assim, uns filmes. Esses filmes que eu... O Aeroporto. O Aeroporto, exato. Esses filmes tinham uns anúncios no jornal muito sugestivos, portanto era uma espécie de ilustração. Quer dizer, eu teria dado, como eu disse ontem, teria dado o meu braço esquerdo para poder ver a Torre do Inferno. Depois, entretanto, cinema, não é? Estive a investigar e nem sequer faz parte dos melhores filmes dos anos 70. Eu por acaso pensava. Mas isso não interessa. Sim, pronto. Também é o tempo do... Mas tinha, Pedro, desculpa, eu tinha um elenco formidável. Tinham sempre, altura... não é? Porque era uma espécie de star quality para atrair os espectadores, não é? Também é o tempo do Grease e do Staying Alive, desses filmes. Febre de Sábado à Noite. Do Super-Homem, com o Marlon Brando, que eu fui ver ao cinema com a minha mãe e o Marlon Brando, eu não percebi bem qual era o interesse do Marlon Brando, porque aparece relativamente pouco, não é? Só aparece no início. Sim, mas eu lembro-me de ter adorado o Christopher Reeve a voar, lembro-me de ter adorado. É uma época que eu hoje, vou dizer assim, papo todas as séries passadas que decorrem nos anos 70, e sempre que apanho um filme dos anos 70, que não é assim tão comum, também os vejo com interesse, porque eu percebo que, vou aventar esta hipótese, por acaso gostava que o Bruno comentasse, que esta coisa dos meios eletrónicos, dos computadores e dos telemóveis estragou uma parte interessante da ficção.
que é o desconhecido, não é? O desconhecimento, ou seja, o Marco encontra contigo nos anos 70 e tu não apareces, eu não sei porque é que tu não apareces, não é? Não te vou mandar uma mensagem. Não, há um grande filme que nem é dos anos, não é dos anos 70, creio que é dos anos 50, que é An Affair to Remember, O Grande Amor da Minha Vida, com o Cary Grant, e se não estou em erro, com a Deborah Kerr, em que eles não se encontram, há um acaso, não se encontram quando se deviam encontrar, ela depois é atropelada e tudo poderia ser resolvido com uma chamada de telemóvel. Com uma mensagem escrita. Mas depois não havia filme, não é? Mas este lado apesar de na ficção irem muito a cabines telefónicas, não resolvem assim, mas este lado que o cinema dos anos 70 tem, obviamente o cinema dos anos 80 também, mas o cinema dos anos 80 já começa a ter computadores. O cinema dos anos 70 é um cinema mais de um tempo diferente, em que a narrativa precisa que as pessoas façam coisas, não é? Nomeadamente vão lá, não é? Vão à loja para contar e vão interrogar e depois dão uns socos. E, por exemplo, e tu vês agora a diferença que há um dispositivo que agora é cada vez mais usado tanto nos filmes como nas séries, que é aparece o texto que a pessoa está a escrever no telemóvel. E nós estamos a ver, não é? Faz parte da imagem. Já agora eu lembro-me quando comecei a ver séries com mais atenção, por razões profissionais, há 15 anos, imagina, 15, 20 anos, os argumentistas tinham muita dificuldade em incorporar os telemóveis na ação. Portanto, muitas vezes os personagens, apesar de já todos nós termos telemóvel no bolso, os personagens ainda não tinham. Por exemplo, agora naquela série da qual nós já falámos aqui, o Baby Reindeer, Sim. Está tudo muito bem encaixado, fazem tudo muito bem. Sim, isto agora... Mas eu prefiro, apesar de ser um velhote, prefiro ficção sem esse tipo de dispositivos. Prefiro uma em que de facto tens que ir ao sítio, tens que ir à lavandaria, dar uns socos no tipo. Ou então imaginas. Aquilo que não acontece, o espectador imagina, que também também é interessante. Não é? Maria Ramos Silva, aqui noutro campeonato, e isto é o campeonato que te diz muito ao coração, nos anos 70 também... Eu não sei dizer se aparece ou não, mas sei que ganha toda uma nova importância por causa do Bruce Lee, que são os filmes das artes marciais. Sim, até porque o Bruce Lee vive muito também, ganha com todas as aspas do mundo, como é evidente, ou ganhamos nós com essa construção do mito a partir da morte precoce do Bruce Lee, não é? Porque o Bruce Lee morre em 73, portanto é praticamente também no começo da... E queres saber uma coisa curiosa que eu descobri por acaso? Conta. Brandon Lee faz esta semana 30 anos que morreu. Pronto. Na rodagem do Corvo. Exatamente. O filho, não é? O filho. Pronto, era só para... Mas o Bruce Lee perdeu com o Brad Pitt, não é? Naquele combate. Com o Brad Pitt? Naquele combate do filme do Tarantino. Não era uma vez em Hollywood. Agora estava... Deste uma volta. Sim, mas o Bruno falava de uma coisa também interessante e que tem muito a ver com o Bruce Lee, que é aquela transição brutal na percepção, sobretudo que os norte-americanos tinham dos asiáticos, porque quando ele começa a aparecer na tela, de facto há ali o Bruno falava um pouco disso, não é? A forma como também passámos a ver estes protagonistas e, sobretudo, a diversidade no protagonista. Eu acho que a palavra é sobretudo essa para marcar esta década em termos de produção no cinema. É diversidade, porque quando tu olhas para a quantidade de géneros e a quantidade de filmes que foram feitos, há de tudo. Portanto, estás num abundante buffet de casamento em que tanto tens o caldo verde, a torre de camarão, como a cascata de chocolate. Star Wars é dos anos 70. Exatamente, era aí que eu queria chegar, é que tu, na verdade, o grande filme depois acaba por ser o Star Wars, mais no final. O Lucas e o Spielberg com o Tubarão eram garotos, não é? Um tinha 28, salvo erro, o outro tinha 33, por aí. E há também aqui a construção, a consolidação, se quiseres, do blockbuster de verão. O Tubarão e depois o Star Wars vem muito em linha com isso, e aquela ideia do box office, não é? Do grande filme que leva toda a gente ao cinema. Mas há uma data de outros subgéneros, porque tu tens desde o neo-noir, tens correntes ultra-feministas, como tens ultra-conservadoras. E, portanto, tu apanhas ali um caldeirão em termos de facto, de diversidade nos géneros incrível, que apanha muito boleia aquele eco ainda da contracultura dos anos 60, julgo eu, também fruto dos tempos, e isso também toca muito com aqueles os tais conteúdos mais negros e mais violentos que vocês falavam, com a guerra em fundo, há um desfecho do Vietnã, há o Watergate, há ali todo um contexto político que também explica muito esta... E outra coisa, que é... a indústria estava, em termos de dinheiro, a modo baixo. Portanto, há aqui uma capacidade também de fazer muito com pouco, não é? Esta ideia do low budget, de repente, antes de chegares ao épico, que de facto precisa já de muito dinheiro, porque calculo que o Star Wars não tenha sido provavelmente barato, mas há aqui a capacidade de encaixar estes registros todos. E se quiseres ali um conjunto de pérolas vintage, talvez uma última década, esse último suspiro de coisas que nós hoje consideramos absolutamente vintage, até pegando nessa imagem que o Pedro falava, da representação
dos protagonistas, do guarda-roupa, o próprio tom do filme, a banda sonora, há ali um conjunto de ingredientes que de facto os anos 80 e depois o advento de uma série de tecnologias acaba por compensar obviamente de um lado, mas descompensar Mas há coisas do outro. que desaparecem. Sim, sim, acho que sim. Já agora és fã do Bruce Lee? Não sou assim Sim. daquelas grandes cromas de Bruce Lee. Acho que há ali um conjunto de filmes de artes marciais que talvez marquem mais nos anos 80, depois com uma série de figuras mais de série B, C, assim, mais obscuras, mas que fazem parte do nosso imaginário. Não é assim o meu ídolo, digamos assim. Não mas faz pronto, mal. mas compreendo perfeitamente o interesse. Não, e acredito que E o fenómeno, não é? sobretudo para quem foi garoto naquela altura. E quer tem dizer, a ver com acredito aquilo que havia antes e que não existia, sim, não é? sim, Ainda. sim. Há ali também uma dimensão muito física que chega nos filmes Claro. que tu não tens, não é? Exato. Porque de facto aquilo que eram as competências que tu esperavas das personagens, e o Pedro também falava disso e bem, a própria a mulher deixa de ser a dona de casa que está na cozinha, não é? E de repente isso é uma transferência brutal em termos de habilidades, de competências, não é? E esta personagem com este apogeu todo físico também marca muito aquilo que nós podíamos esperar de repente das pessoas que víamos no ecrã. E há não é? avanços tecnológicos, não é? A Claro. cor, por exemplo, a cor é diferente, essa evolução da película e da cor, eu não sou especialista nem de perto nem de longe, mas nós conseguimos identificar o que é um filme dos anos 70 olhando, ou pelo menos creio que é Sim, assim. a imagem é diferente. Exatamente, tem uma patina, não é? Que hoje é uma patina, na altura devia ser uma coisa espetacularmente revolucionária. Exato. Sim. Bom, seguimos em frente. Antes do final da primeira parte, vamos começar a lançar as sugestões da semana com o post-it. Bruno Vieira Amaral, vamos começar por ti outra vez esta semana. É extraordinário, é surpreendente e inovador. Começa a desconfiar. E esta semana queres sugerir-nos o novo livro de Salman Rushdie. Chama-se Faca e é um livro sobre aquilo que lhe aconteceu em agosto de 2022, quando, inesperadamente, porque ao fim de tantos anos com a sua vida a correr risco depois da fátua do Ayatollah Khomeini, foi atacado. E quando já não se esperava, quando a sua vida já tinha retomado alguma normalidade, foi atacado, esteve às portas da morte, esteve bastante mal, acabou por perder o olho direito, ficou também com os movimentos da mão esquerda bastante afetados, e este é um livro sobre essa experiência, sobre o problema que é um escritor ver-se definido por algo que é exterior aos seus livros. Isso já lhe tinha acontecido. Salman Rushdie já era um escritor premiado, mas a fátua tornou uma celebridade mundial, a contragosto, não é? Ele preferia ter outro tipo de celebridade, mas para o público em geral ele ficou sempre associado a algo que é exterior aos seus livros, não aos seus livros, a uma polémica. E quando isso aparentemente já teria passado, dá-se este ataque e ele volta a ser agora o escritor que foi atacado por um tipo radical. Ele não fala muito do atacante neste livro, é uma opção, não lhe refere o nome e não fala muito da faca, e faz aqui um exercício de tentativa também de compreensão daquilo que aconteceu, das improbabilidades disto tudo, até da sobrevivência dele, mas acima de tudo o que me parece é que ele, não acreditando em Deus, e refere-o também no livro, acredita na ficção e procura ler aquilo que lhe aconteceu à luz quase das regras da ficção. Não será dos pontos altos da carreira literária do Salman Rushdie, mas é um livro bastante interessante, até porque explica em pormenor aquilo que aconteceu em agosto de 2022. Muito bem. Amigos, Pedro e Maria, esta semana são vocês que esperam aqui pelo nosso regresso. Chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está lá a pistola. Ele,
de facto mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, todas as quintas-feiras à 13h na Rádio Observador e sempre em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Antes de avançarmos nesta segunda parte, vamos voltar aqui às sugestões da semana. Pedro Buxeri Mendes, tu queres falar-nos, provavelmente não sobre um livro em especial, mas sobre a memória e a obra de Alice Munro, que morreu esta semana. Sim, Alice Munro, a canadiana, que foi Nobel em 2013, morreu esta semana. A senhora, enfim, tinha já mais de 90 anos. Verdade. Sofria de demência, creio eu. Eu fico sempre um pouco admirado que existam pessoas que gostam de ler, manifestamente gostam de ler, como sabemos, todas as pessoas dizem que gostam de ler, depois dizem que não têm tempo, mas depois de vez em quando percebemos que há pessoas que de facto gostam de ler, e é uma coisa importante para elas. E fico sempre surpreendido que não conheçam ainda a obra de Alice Munro. O The Guardian chama-lhe a titã do conto, as short stories, os contos, não é? Ela é uma das grandes contistas, e vale a pena, enfim, nem que seja a boleia do seu desaparecimento, investigar. A obra dela está traduzida cá em Portugal pela Relógio d'Água. Eu aconselho A Vida de Castle Rock ou Demasiada Felicidade. São livros de contos, e é uma oportunidade para aqueles que não conhecem conhecerem o talento absolutamente extraordinário de lidar com o banal. E o banal, para nós, para cada um de nós, o nosso banal é a coisa mais importante do mundo, não é? As nossas desilusões, os nossos amores, as nossas paixões, as nossas traições. Portanto, Alice Munro, que morreu esta semana, qualquer dos livros da autora. E Maria Ramos Silva, para fazermos aqui uma trilogia literária, mais um livro. Juan Gabriel Vázquez. Sim, Caderno de Setembro. Eu penso que foi editado em março pela editora Exclamação. Uma tradução do Nuno Judice. Talvez conheçam melhor o colombiano por títulos como O Barulho das Coisas ao Cair, ou outras antologias também de contos, ensaios. Enfim, mas eu penso que o prefácio que é aqui assinado por Luís Garcia Monteiro deixa muito claro uma coisa importante, é que isto não é um livro de um romancista a escrever uns poemas, é um livro de facto de um poeta a escrever poesia. Isso penso que é uma apresentação suficiente para recomendar a leitura e para descobrir este Caderno de Setembro. Barriguinha cheia de livros, hein? Bom, vamos seguir em frente. Esta semana, a propósito da morte do realizador, argumentista e produtor Roger Corman, estamos a falar sobre o cinema dos anos 70, particularmente o cinema americano. Bruno Vera Amaral, vamos continuar contigo e vamos referir aqui Spielberg, Star Wars, O Padrinho e... qual é a tua opinião? Toda esta malta, esta rapaziada que trabalhou isto, que hoje em dia são enormes sucessos, incontestáveis, clássicos absolutos, obras-primas, será que perceberam na altura que estavam a fazer este tipo de clássicos imortais ou estavam apenas a esforçar-se para fazer o melhor possível ou se calhar o mais diferente possível? Eu creio que no caso de Coppola e de Spielberg, eles não tinham noção do que é que os filmes estavam a arranjar. Não tinham mesmo. Aliás, o Coppola é contratado para fazer o Padrinho porque tinha vindo de um grande fracasso enorme, de um filme estranhíssimo para aquele final de década. Ainda há pouco estávamos a falar dessa transformação dos filmes e dos cenários no final da década de 60, início da década de 60, e no final da década de 60 o Coppola, que até já tinha feito coisas muito mais arrojadas, faz um musical com Fred Astaire, o Val do Arco-Íris, que já era uma coisa perfeitamente obsoleta naquela altura e que foi um fracasso de público, e o estúdio contratou-o para fazer o Padrinho por diversas razões, porque era italo-americano, porque era argumentista também. Tinha escrito o argumento, aliás, premiado do Patton, o filme com o George C. Scott, um grande argumento,
E era um Zé Ninguém na altura. Na altura, o estúdio achou que o podia manobrar, a ideia era essa, eles tinham que fazer ainda algum investimento e preferiam ter um realizador a quem pudessem dar indicações sobre aquilo que queriam. E ele não sabia muito bem, ele até nem gostava muito daquela história do filme, do livro do Mário Puzo, porque o Coppola queria fazer filmes pessoais. E aquilo era tudo menos uma história pessoal. E é quando ele descobre um pouco a forma de transformar aquela história do Padrinho também numa história pessoal, que começa a encontrar ali um caminho que depois vem resultar no filme que é. Mas de início ele não tinha ideia de que iria ser o que foi, nem para a carreira dele, nem para a história do cinema, e o mesmo aconteceu com o Spielberg. Também é a adaptação de um livro de um best-seller do Peter Benchley, de grande sucesso. É um jovem realizador que está ali um pouco de mãos atadas com aquilo que o estúdio lhe diz para fazer. As filmagens correm muito mal, há atrasos, estão a gastar muito dinheiro, e ele achava mesmo que o filme era o fim da carreira dele, que ele não ia ter uma nova oportunidade de fazer um filme depois daquele fracasso, todos aqueles problemas, que ainda por cima recebia ordens do estúdio, e o sucesso de ambos os filmes e a carreira que eles depois vieram a fazer foi algo que lhes aconteceu de forma um pouco inesperada, tendo em conta o arranque do processo. O George Lucas já tinha feito o American Graffiti e o THX 1138, e o American Graffiti tinha sido um sucesso, um grande sucesso, e eu creio que ele já tinha uma ideia muito clara do que queria que fosse o Star Wars. Não sei se conseguiu antecipar o sucesso, acho que ninguém conseguiu. Quer dizer, houve uma coisa que ele ficou com os direitos do merchandising. Conseguiu sacar isso ao estúdio. Portanto, ele provavelmente já tinha uma ideia. Exato, já tinha que havia ali uma mina e que os estúdios não estavam a ver bem todas as possibilidades. Ninguém viu nisso. Ele foi um visionário, se calhar até mais nesse aspecto dos lucros que se poderia fazer à volta do filme do que propriamente do filme em si. Mas eu creio que ele tinha uma ideia, até do ponto de vista comercial, ou seja, negocial, do que tinha em mãos. Os outros, eu creio que não tinham essa ideia. Pedro Buxeri Mendes, lembrei-me muito de ti na minha viagem pelos anos 70 do cinema americano antes deste programa, porque fui parar a nomes como Gene Hackman, não é? Ora bem. E fui parar, há muito aquele polícia sacana que é quase bandido, é dos anos 70 também, os filmes do Dirty Harry, se não me engano, não é? A tua relação próxima com o Gene Hackman começa com estes filmes, desta altura? O Gene Hackman também já foi o Lex Luthor, não é? É verdade, eu já sei. foi o inimigo do Super-Homem. Eu não sei, mas de facto, como eu dizia há pouco, é um tipo de narrativa não muito complicada, mas no entanto bastante complexa, à medida que pode ter muitas nuances, não é? À medida que vamos envelhecendo, enfim, falo para mim, e vamos sabendo mais coisas, também falo para mim isso. Imagina, eu dei por mim, desde há uns anos, a ligar muito mais aos automóveis dentro dos filmes. Eu não, apesar de gostar de Fórmula 1, não sou um especial, não tenho nenhum automóvel clássico, nem quero ter, Exato. Não sou esse tipo de pessoa, mas a forma como os automóveis aparecem e como servem para caracterizar os personagens é muito interessante nos filmes dos anos 70. O Gene Hackman, que ainda é vivo, não é um homem, ou nem era, nunca foi um homem particularmente bonito, ou assim, um galã. O Clint Eastwood tentavam que ele fosse mais galã no Dirty Harry, mas ele entregava, não é? Sempre preferia, eu acho que hoje posso dizê-lo em voz alta, sem ser processado pela polícia do gosto, sempre preferi, ainda prefiro o Gene Hackman ao Al Pacino, por exemplo. Mas é na relação de fruição, não é numa, quer dizer, não é numa apologia da artisticidade de cada um deles. Mas esse polícia, de facto, que tem normalmente um casaco cabedal, não é? Isso. Assim, também castanhado, que normalmente entra num sítio e dá umas tacadas de bilhar ou de pool, não é? E que tem muito estilo, mas ao mesmo tempo parece que tem todos os problemas do mundo. Sim, mas isso todos somos assim. Se leres a Alice Munro, saberás. E há uma coisa também muito presente no cinema dos anos 70, e há pouco ia para dizer que há muita cocaína, não é? Também há isso. Deve ter havido muita cocaína na produção dos filmes e na criação.
E já que estávamos ali... Aproveitaram. Mas depois havia muita cocaína nos enredos, nesses enredos, não é? Havia sempre muita cocaína. Assim, muitos tiros, não é? Assim, andavam sempre com umas armas enormes. E uma moral assim meio western, não é? Sim, Aliás, sim. é sempre o chamado white savior, não é? Que o tipo é sempre um... Mas sim, são grandes coboiadas no meio da cidade. Exatamente. É As uma cidades, boa forma... esta coisa do cinema americano, mais uma vez, estamos a reduzir, ou pelo menos eu estou a reduzir ao cinema americano. E é isso, e aconselho qualquer filme do Gene Hackman nos anos 70, porque vale sempre a pena. O Gene Hackman, que é o protagonista do filme que o Coppola sempre quis fazer, o filme verdadeiramente pessoal, que é o Vigilante, The Conversation, que é um dos grandes filmes dessa década, mas que é um filme que funciona quase que como antítese do Padrinho, enquanto o Padrinho é aquela coisa, quase aquela epopeia, aquela narrativa épica de uma família do crime. Ali no Conversation está concentrado numa história individual, é uma coisa num tom menor. É também um grande filme, mas radicalmente oposto, e era mais próximo daquilo que o Coppola queria fazer. E que tem aquelas máquinas todas que nós associamos aos anos 70, aqueles gravadores, aqueles rebotes, gravadores, aqueles exatamente. bobines e não sei quê. Também é uma estética que eu gosto, enfim, isto gosto, e o design próprio dos anos 70. Que acho que está revival, né? Também está sempre tudo em revival. Claro, e de revivalismo sabes tu. Maria Ramos Silva, também há uma indústria que se desenvolve de uma forma bastante maior, que é a da pornografia e do cinema pornográfico. Eu fiquei a questionar-me a mim próprio, porque eu falo comigo próprio, não é? Até que ponto não só a indústria particular do cinema pornográfico, mas que influência pode ter em termos de imagem ou até de conteúdo no resto do cinema, não é? Porque ganha uma dimensão diferente e de repente há estrelas do cinema porno. É uma era de liberdade, não é? Ainda muito em linha com aquilo que estávamos a falar e neste caso, nos outros casos também, nos outros géneros também, obviamente, mas aqui obriga-nos necessariamente a passar pela Europa, até porque é da Europa que chega a cadeira mais famosa também, não é? E, não, portanto... claro, atenção, nós concentramos aqui o cinema americano, estamos a falar sim, a partir do Roger Corman e portanto... mas também isto o tempo, toca-se, não é? Sim, é a década de... A cadeira da Emanuela, é isso? Exatamente, sim, mas é também a década da Garganta Funda, exatamente, de Fellini, de Antonioni, de uma série de iconoclastas e de realizadores e de atores que trouxeram para o ecrã, de facto, essa exuberância e esse atrevimento que de alguma forma explora essa era de liberdade. É muito engraçado, ainda há pouco tempo estava a ver na 2, salvo erro, o Malícia, que é um filme italiano, mais ou menos dessa altura, super, assim, uma espécie de filme erótico, soft porn, mas de facto quebra ali com uma série de costumes e que estreou em Portugal, salvo erro, em maio de 74, portanto imaginem o que é acabadinhos de sair de ditadura, de repente a ver ali aquilo e de facto é muito curioso imaginar. Eu acho que o Último Tango em Paris também só chega em 74 a Portugal. É provável, certo, sim. É provável, sim. Era facto, proibido. Sim. Exato. Tu tens muitas coisas que vêm ainda, lá está, do finalzinho ali dos anos 60, o caso, por exemplo, do Blue Movie do Warhol, que também muda ali muito aquela onda, mas há de facto, eu penso que tens um período áureo em que há também uma coisa importante que é os Midnight Movies, não é? Aquela coisa da sessão de cinema que é mais alinhada com este tipo, não vais à hora do almoço, quer dizer, podes ir, mas não é um formato feito para as 10 da manhã, exato, digamos assim, que depois acaba por ganhar esta dimensão de, enfim, de cinema, não é? Ou seja, não é um conteúdo de segunda linha, é um filme que consegue ombrear com os outros filmes, mas depois tem o seu fim com o quê? Com o videocassete. Portanto, quando começas a ter as cassetes de vídeo no final, a partir de 70, início de 80, recolhe-se, não é? Recolhe-se, porque de exato, facto depois o que pode crescer de um lado em termos de atrevimento acaba por ser mais convidativo fazê-lo dentro de portas do que no cinema. E o próprio cinema acaba por perder com isso, não é? E aí nos anos 70 é de facto o período em que o cinema porno, ou que não fosse mesmo porno, mas de um cinema mais arrojado, que não fosse mesmo explícito, sim, mais explícito. Vou lembrar do Império dos Sentidos, o Último Tango em Paris também, e há muitos filmes. É aquele momento dos anos 70 em que esse cinema sai do submundo onde era exibido e entra mais ou menos no mainstream. Em Portugal, por razões também políticas e históricas, mas isso acontece
noutros países também que não tiveram a nossa história de censura. Acontece em quase todos os países nos anos 70, ou seja, o cinema porno aproxima-se do mainstream, e é de facto nos anos 80, com o aparecimento do VHS, que volta a esconder-se, a ficar escondido e a ser visto, se calhar onde dá mais jeito de ser visto. Muito bem, entramos aqui na ronda final, a ver se ainda conseguimos a falar aqui destes 3 tópicos que temos aqui na agenda. Bruno, vamos começar por ti. Os melhores filmes de Woody Allen são desta altura? Os melhores, o meu preferido não é. O meu preferido continua a ser o Crimes e Escapadelas, e ele tem outros grandes filmes feitos depois disso. Nos anos 80, acho que também tem ali uma série de filmes muito, muito bons, como Ana e as suas irmãs, também é dos meus preferidos, e depois o Maridos e Mulheres, que se não é de 89, é de 90, e mesmo nos anos 90 tem alguma coisa. Agora, claro que os filmes que o instalam quase num trono do cinema norte-americano são dos anos 70, final dos anos 70, o Annie Hall, que ganha o Oscar de melhor filme, e o Manhattan, e é bom lembrar que é nessa década que ele faz a transição daquelas comédias desopilantes, completamente loucas, como Bananas, ou Inimigo Público número 1, que ainda acho que é do final dos anos 60, para estes filmes que, sendo comédias, já se aproximam ali de um registro mais quase bergmaniano, em que ele começa aliás, há o Interiors, que também acho que é dos anos 70 ainda, em que ele começa a deixar essa influência entrar. Eu diria que sim, é o momento de afirmação do Woody Allen como um autor de cinema sério, ou por outra, em que ele passa da sua fase marxista, de Groucho Marx, para a sua fase bergmaniana. Marxista, esta que não esperavam. Falar em marxista, Pedro Buxeri Mendes, eu já sei o que é que vais dizer, apesar de não concordar, mas tu achas que os melhores filmes de James Bond são dos anos 70, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Epá, são os mais goofy, não é? São os mais divertidos, com o mais Roger Moore. Roger Moore, claro. Exatamente. Vocês sabiam que aquele que eu tenho como, para mim, um dos piores filmes da saga James Bond, que é sempre, que é o Moonraker, é o da Lua. Sim. foi um enorme sucesso, mas uma coisa absurda. Epá, eu não consigo entender. Mas anotámos que tu não gostas. Tenho um problema com o Roger Moore, tenho. Sempre tive. Os filmes do James Bond, acho eu que estaremos de acordo, que ainda sempre se veem muito bem. Não é? Talvez estes, eu vejo. Talvez estes com o Daniel Craig um bocadinho menos, porque são um bocadinho mais negros e um bocadinho soturnos às vezes. O Casino Royale não, mas os outros depois. O Spectre, é assim que sim. O outro, aquele a seguir ao, não me lembro agora do nome, a seguir ao Casino Royale. Quantum of Solace. Isso. Mas estes do James Bond dos anos 70, se nós estivermos numa de descontraídos, etc., está um bocadinho, esperávamos um ótimo dia de verão para ir para a piscina, mas está um bocadinho frio e ficamos em casa a ver, podemos ver. Se nos apetece divertir, podemos ver. Se estamos sozinhos em casa, é à noite e não temos sono, podemos ver. Ou seja, há tanta forma de nos aproximarmos do Homem da Pistola Dourada, do Live and Let Die, do Spy Who Loved Me e do Diamonds Are Forever, esse ainda é com o Sean Connery, que de facto eu acho que são os filmes melhores, mais completos, mais extravagantes, mais próximos dos desenhos animados. Os filmes do Bond são muito masculinos, não é? Muito... E em cada um de nós, pelo menos dentro de mim, talvez dentro do Tiago e talvez dentro do Bruno, vive sempre uma criancinha que brincava com carros e com pistolas a brincar. E essa criança sai sempre, enfim, senta-se ao meu lado quando estou a assistir um desses filmes do Bond. São irresistíveis. Menino Pedrinho. Pronto, talvez se desse um com o Timothy Dalton eu não ficasse a ver, mas de certeza que se passasse um com o Roger Moore deste tempo, eu ficaria a ver. E também os anos 80, o Octopussy, o Octopussy é com ele, não é? Sim, é. E aquele em Paris, o Living Daylights também. Sim, também. Com a canção dos Duran Duran. Para terminar, Meio Ramos Cília, vamos fazer um desvio dos Estados Unidos, do cinema americano, porque nos anos 70, o cinema em Portugal também as coisas mudam, não é? É uma fase de grande transição, sim. Também tecnológica, se quiseres, Exato. porque eu penso que é a altura em que a câmara 16mm começa a ser adotada, isto faz uma diferença brutal, porque é só conseguir sincronizar som e imagem, parece um detalhe, mas não é.
Mas é sobretudo uma fase, eu penso que apanha ainda ali muitos títulos que são filmes de desespero antes da Revolução. Uma fase que leva o Cunha Teles à falência, porque ele andou a financiar filmes fundamentais como Os Verdes Anos, o Blarmino e por aí fora, até fazer o seu Cerco, que é de facto um dos filmes que marca ali muito o começo da década. É isso, e é um recomeço do cinema português, não é? Até porque depois eu penso que ainda há ali uma grande indefinição entre aquele cinema mais etnográfico, porque também é a década de coisas como, sei lá, a Maluquinha de Arroz, não é? Exato. E depois nós chegamos ao final da década com a apanhar uma engrenagem, uma boleia, penso que diferente, que depois seguirá com uma explosão mais consolidada nos anos 80. E depois também temos também ali um recomeço, digamos assim, do Oliveira e por aí fora, quer dizer, tem ali uma série de etapas. Eu penso que ainda é uma fase mas também de consolidação da produção, porque tens ali coisas importantes como os canais públicos, o surgimento de algumas cooperativas também de produção, produtoras independentes, o surgimento do Centro Português de Cinema e, portanto, sem querer ali uma série de... É um país em convulsão e obviamente E é um o país em cinema mudança, também, obviamente. também É um reflete país isso, em não é? mudança que provavelmente naquela altura não só está à procura daquilo que pode e deve fazer, mas também se calhar com curiosidade para saber aquilo que vem de fora e que até ali não teve a oportunidade de ver, calculo eu. Portanto, admito que haja aqui estas duas velocidades a correr até pelo menos a década seguinte. Muito bem, chegamos ao final de mais um Pop-Up. Voltamos na próxima semana. Até lá.